Viva! Então, exercício número 11 do capítulo 3 diz o seguinte: na lei, y igual a mais 2,5x, em que a é uma constante, está relacionado o valor total y em reais pago por um usuário que acessou a internet por x horas em um cybercafé. Sabendo que uma pessoa que usou a rede por 2 horas pagou R$ 8, letra A, determine o valor de A. Então, a primeira coisa que eu te chamo a atenção aqui, o autor está tentando confundir. Ou seja, nós sabemos que a nossa função AX ela é do tipo seguinte, AX mais B. E nós costumamos chamar o nosso A, o que aquele está aqui, ó, 2,5. E aí ele chama de A o que era para se chamar de B, tá bom? Isso aqui é apenas uma troca de letras que não influencia no resultado, mas que é bom você que não está acostumado com denotação se atentar para isso, tá bom? É apenas letras e apenas denotação. O importante é você estar entendendo o que está acontecendo, tá bom? Então, ou seja, eu tenho, na verdade, é uma função afim, ou seja, quanto mais eu uso, mais eu pago, mas eu pago proporcionalmente àquilo. Então, ou seja, é um crescimento constante. Então, se é um crescimento constante, eu estou trabalhando, então, com uma função afim. E no caso, como eu estou pagando um cybercafé, que é o caso ali, nós estamos trabalhando então com uma função crescente. Então, ou seja, o nosso A, né, da nossa função, tanto é que você pode ver ali, o 2,5, ele vai ser positivo. E se ele fosse negativo, eu estaria sendo pago para usar o cybercafé. Essa é a realidade. Então, ou seja, eu sei que na minha letra A, vou botar aqui, o que aconteceu? Um cliente que usou 2 horas, então, ou seja, a f de 2, tá bom? Ou seja, lembrando que a minha f de x é igual ao meu y, tá bom? Toda vez que eu escrevo f de x ou escrevo y, é a mesma coisa, tá bom? Não altera. Então, ou seja, voltando aqui, como ele usou 2 horas, porque o x está em horas, ele pagou R$ 8. Então, ou seja, a minha f de 2 é igual a 8. O que isso significa? Que no lugar de x eu vou botar 2. E aí eu vou ficar o quê? Com a mais 2,5 vezes 2 é igual a 8. Tudo bem? Ou seja, eu substituí, ou seja, a minha f de x eu chamei de a mais 2,5x. E aonde tinha x, eu substituí pelo valor 2, tá bom? Comentários à parte, então eu tenho que a mais 2,5, ou seja, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, como que foi 5. Tem uma casa decimal depois da vírgula, então, ou seja, se trata de 5,0 ou simplesmente 5 é igual a 8. Então, o meu A ele é igual a 8 menos 5. Então, a variável minha A que eu procuro vale 3. Tá bom? Então, vamos para a nossa letra B. Na nossa letra B, ele diz o seguinte, ó. Encontre o valor pago por um usuário que acessou a rede por 5 horas. Então, ou seja, quanto que é a F de 5? Ou seja, eu agora, como já sei qual é o valor do meu A, o que eu vou fazer? É 2,5 vezes 5 mais 3, que é o meu A. Ou seja, quanto que é 2,5 vezes 5? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com os 2 que foram, 12. Em uma casa decimal após a vírgula, então eu conto aqui uma mais 3, então dá 12 mais 15, lembrando que conta com vírgula é vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Então, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que como se fosse 3,0. Então, ou seja, 2 mais 3, 5, então dá 15,50, tá bom? 15,5. Como a gente está expressando em dinheiro, né? Ou seja, encontre o valor que a pessoa acessou, e a gente tem usado o real, que é a moeda aqui do Brasil, então a nossa pessoa pagou R$ 15,50. Então a gente coloca esse zero aqui. Olha só uma coisa interessante. Zero à esquerda antes da vírgula não vale nada. Zero à direita depois da vírgula é que não vale nada. Então, vou acrescentar apenas um zero aqui para ficar dentro da fração decimal dos centavos. Tá bom? E por último, a nossa letra C, ele pede o seguinte: faça o gráfico de y em função de x e são permitidos para acionamento de hora. Se você olhar lá na resposta do teu exercício, ele vai ter feito o gráfico de uma maneira diferente
e eu vou explicar por que e o que aconteceu. Primeira coisa, eu vou desenhar aqui o nosso gráfico, e aqui no nosso eixo Y, né? Ou seja, o quanto que a pessoa vai pagar. Ou seja, esse eixo Y ele está em função de reais. E o nosso eixo X ele está em função do número de horas. Ou seja, o nosso X, ou simplesmente eu posso colocar entre parênteses horas. Ele fica bem mais apresentado. E aí, ou seja, o que acontece? Se eu não usar nada, ou seja, simplesmente estar no Cybercafé, repare uma coisa. A nossa função, vou até chamar aqui de y, tá bom? Você já ia se acostumando, ela é 2,5x mais 3. Então, ou seja, ainda que o meu x seja igual a zero, ou seja, só entrei, não usei nada, e anule isso daqui, eu vou ter pago R$3. Então, ou seja, simplesmente para entrar no Cybercafé, eu já tenho que gastar R$3. Essa é a realidade. E como aqui, ó, ele mesmo já diz que 2 horas equivale a 8, e é isso que eu estava te chamando a atenção, porque se você olhar lá atrás no seu livrinho, você vai ver que ele chama de 1 igual a 8, tá bom? Então, era somente isso daí, para você não pensar que é um erro, mas provavelmente foi um erro de digitação lá. Então, a gente pode botar aqui, ó, 2 igual a 8, tá bom? Sem problema nenhum. Eu traço, então, a minha função. Opa! Tortinha, vou fazer aqui com a linha para ficar retinho. Então, tá aqui a nossa função de x. E para ficar ainda mais interessante, eu também posso colocar aqui em função ainda de 1. E aí é bem fácil, porque 1 é 2,5 mais 3, que dá 5,5. E aí eu também coloco o meu 1 aqui, já que a minha função ela é constante, tá bom? Aí fica, então, o gráfico da nossa função, como a gente já tinha falado no início, crescente, porque o sinal de A é positivo, tá bom? Não o A da questão, tá bom? O A do nosso coeficiente angular, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Um forte abraço.